Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. Você também lê a minha coluna diariamente no Antagonista sem paywall, sobre o mesmo tema do Narrativas Antagonista. Antes da gente começar, já te peço, entra na corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe para esse vídeo chegar a mais pessoas. Você sabe que Narrativas Antagonista tem um formato diferente. Eu te trago os fatos e a minha opinião. Mas antes disso eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia, as falas desconexas do presidente Lula. Nos últimos dias, sobretudo, a gente tem visto vários recortes por aí de temas diferentes em que o presidente se expressa de uma forma que deixa as pessoas, no mínimo, curiosas. Vamos lembrar que uns tempos atrás, uma fala do presidente Lula foi elogiada pelo Hamas. Today, I'm talking to the audience of this conference in one of the biggest states and countries in the world, a rising nation, Brazil, which is a friend country to the Palestinians, to the supporter of the Palestinian cause, and we are really honored of all the current statements of the officials, in particular the statements of President Lula about his commitment and courageous stances to support the Palestinian cause, and in particular to call for a ceasefire and to stop this aggression against our people. We are looking for the day that we in Palestine, with all our friends around the world, including our friends, comrades in Brazil, to celebrate the freedom of Palestine. And I think it is soon. E que fala é essa? Foi uma fala classificada como antissemita, porque ela compara o que ocorre neste momento em que Israel foi atacado pela força terrorista do Hamas e responde ao extermínio dos judeus que o Hitler resolveu fazer na Segunda Guerra Mundial. É uma fala que teve imensas repercussões internacionais negativas, embora o Hamas tenha gostado muito. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. Agora vamos trazer para o mais recente, declarações desses dias. A tal história do leilão do arroz. Tem até um Narrativas Antagonistas só sobre o leilão do arroz, caso você queira se aprofundar. Mas assim, é um negócio que ficou super mal explicado e apesar do leilão cancelado, ainda tem muita explicação para ser dada.
Ocorre que a investigação ainda não foi feita, ninguém foi indiciado e o presidente Lula saiu, ele afirmando que foi uma falcatrua. Ele já condenou. Vamos ver. Você veja o negócio, eu tomei uma atitude esses dias drástica, que foi o seguinte. O cara me mostrou lá no celular dele um pacote de arroz de 5 quilos a R$36. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a R$33. Eu falei, não é possível. Não é possível, o povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. Sabe, que compre R$4 1 quilo de arroz, mas não dá para ser um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar, vamos oferecer, sabe, o direito dos caras plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. Então, nesse aspecto, eu estou muito tranquilo. Talvez você esteja aí falando, não, é falcatrua mesmo, nisso ele está certo, tem de falar. Vamos fazer uma comparação? Leilão do arroz nem começou a investigação ainda, já é falcatrua. E o Juscelino Filho, que já investigaram, já está indiciado um monte de vezes, o presidente Lula já sabe disso, como é que ele reage? O indiciamento do ministro Juscelino Filho. Veja, eu estava fora. Quando o aeroporto do Brasil tiver condições de falar, eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes. E ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto. Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do Ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, sabe, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Bom, aí nós vamos entrar na questão do Lula, pobres e ricos. Tem uma frase que o presidente Lula está repetindo muito, que cuidar de pobre é barato e o que sai caro mesmo é cuidar de rico. É uma frase de efeito, mas que aí nos leva a questionar de quem que ele está cuidando, né? Eu tenho noção do que o povo pobre desse país passa. Eu tenho noção do sofrimento dele. E a única razão pela qual eu quis ser presidente da República era para provar. É possível e é barato custar do povo pobre desse país. O que custa caro é cuidar de rico. Rico custa caro. Porque o pobre vai conversar com você e ele pede R$10. O rico pede logo 10 bilhões. 10 bilhões. Então, veja, eu tenho noção exata do que a gente tem que fazer para resolver o problema desse país. É uma frase que não soa favorável para o governo dele, porque se está saindo tudo tão caro, se está aumentando tanto a arrecadação, ele, o pai dos pobres, estaria cuidando de ricos. Fica uma frase atravessada, a gente não entende direito o que ele quer falar com essa história. Aí tem a questão da subida de impostos que recaem sobre quem ganha pouco e gasta pouco, como o imposto da Shein, que o presidente Lula foi falar que era imposto sobre bugiganga que mulher compra. Quem é que compra essas coisas? São mulheres, a maioria, jovens, e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei.
Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga, que são gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai por ali, as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando discuti, eu falei pro Alckmin, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Ainda nessa coisa de classes sociais, o presidente Lula fez uma afirmação que é exatamente o roteiro de um filme que se chama Não Olhe Para Cima, em que bilionários vão buscando lugares habitáveis fora da Terra para ir embora e largar pessoas para trás. Não é, no entanto, o que ocorre na realidade da corrida espacial, mas o presidente Lula fala como se fosse um fato. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Aí tem a Copa do Mundo. Que Copa do Mundo? 10 anos atrás, gente. Copa do Mundo de 2014. O presidente acha que a gente foi amaldiçoado por um pessoal que resolveu denunciar corrupção na época. Vocês estão lembrados quando nós começamos a fazer a Copa do Mundo, a quantidade de denúncias de corrupção nos estádios na Copa do Mundo? E muita gente inventou aí os roubos, da direita mesmo, sabe? Tudo tem que ser padrão FIFA, porque o Brasil tem que dar saúde padrão FIFA, o Brasil tem que dar não sei o que lá padrão FIFA, na tentativa de desmoralizar a Copa do Mundo. E Deus é justo, nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha, sabe? Já que é para castigar, vamos castigar. E o que aconteceu de verdade? O que aconteceu de verdade nesse país? O presidente disse que essa coisa do padrão FIFA é da extrema-direita, o que não é verdade e ele sabe muito bem. A coisa do padrão FIFA começa com uma ONG que muitos retratam como sendo de esquerda, é uma ONG de centro mais progressista, a Rio de Paz, muito conhecida pelas performances que faz, que saem em toda a imprensa, não só do Brasil, mas faz performances que fazem assuntos nossos chegar à imprensa internacional há muitos anos. E era esta ONG Rio de Paz, e não a extrema-direita, quem fazia os protestos pedindo um padrão FIFA para todas as demais coisas que o poder público oferece ao brasileiro, além da Copa do Mundo, em que a gente tomou um 7-1. Voltando para os dias atuais, a pauta é educação. A gente tem um movimento muito complexo das greves nos institutos federais. Esses institutos, eles não são uniformes, não dá para resumir como isso é um problema do ensino superior. O que o governo tem proposto tem sido muito problemático. Eu fiz um Narrativas Antagonista só sobre isso.
não é uma questão de recompor os salários que estão defasados. Tem lugar que não está podendo abrir porque desaba o teto e não tem dinheiro para manutenção. O que está sendo oferecido é muito questionado, principalmente porque teve até encontro do governo com um sindicato, entre aspas, que não era o sindicato que representava os trabalhadores, e ninguém entendeu. O Poder Judiciário teve de falar, olha, não tem como negociar com o sindicato, porque não é o que representa a categoria. Então, assim, muito difícil, muito complexo, ao mesmo tempo em que o presidente Lula quer fazer dos tais institutos federais um carro-chefe, uma vitrine do que ele está fazendo pela educação do Brasil. E aí, ele faz a seguinte declaração. Uma outra coisa importante, vocês terem lembrado da ideia de que nós vamos criar carteira de trabalho verde e amarela. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados que nesse país, durante 7 anos, o salário mínimo não teve aumento. Vocês estão lembrados que funcionário público passou 7 anos sem ter aumento. Vocês estão lembrados que um presidente que nunca recebeu um reitor na vida dele, nunca recebeu um reitor. Eu, em apenas 1 ano e 7 meses, já convidei 2 reuniões de todos os reitores do Brasil, das universidades e dos institutos federais, porque eu não tenho medo de reitor, e esse dedo que falta não foram eles que morderam. Esse dedo eu perdi numa fábrica e, portanto, eu quero ter uma relação a mais democrática possível. E vou dizer para vocês mais uma coisa. Eu duvido, e eu queria também pedir o apoio da imprensa, queria pedir o apoio das pessoas mais preparadas, mais escolarizadas, professor e um monte de coisa, para me dizer o seguinte: vocês já tinham visto um presidente da República visitar o país, visitar um estado e anunciar a quantidade de coisa que foi anunciada hoje? Veja se na história do Maranhão tem isso. Porque não foi anunciar uma coisa, foi anunciar muitas e muitas coisas. Porque as muitas coisas é a necessidade da maioria do povo brasileiro que secularmente foi esquecida nesse país e nós não vamos esquecer. E vamos ao presidente Lula entrando em questões femininas. A questão do aborto, por exemplo. É uma questão espinhosa para todo mundo. E falar de aborto em caso de estupro, mais ainda, é muito delicado. Só que o presidente Lula resolveu chamar de monstro o bebê. Então, como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Esse daqui é daqueles momentos em que a gente se põe no lugar da pessoa. Uma moça que apoia o presidente Lula estava lá no palanque toda feliz com os 3 filhos dela, que ia receber uma casa do governo. O Lula fala para ela, para de ter filho. Veja aquela menina que vem aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Porque você já tem 3. E falei para ela que ela tem que estudar, porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. 3 filhos, não é mole. Eu tenho 5. Ela tem 3. Então ela tem que voltar a estudar, ela precisa aprender uma boa profissão, para ela poder cuidar direitinho do filho dela. O que eu estou feliz da vida é que ela já tem a casinha dela, para ela cuidar do filho dela e não vai ficar perambulando. Essa coisa
é que faz a diferença entre governar e cuidar. Tem gente que fala, eu estou governando, eu vou governar o Brasil, eu vou governar. Não, eu não governo, eu cuido. Porque um presidente da República, ele tem que cuidar de pessoa, tem que cuidar de gente, tem que cuidar de mulher, tem que cuidar de homem, tem que cuidar de adolescentes e tem que cuidar de criança. O cuidar. É por isso que eu digo sempre, governar é governar como se fosse um coração de uma mãe. Nada é maior, nada é mais aconchegante, nada é mais fraterno e amoroso do que um coração de uma mãe. Gente, não tem nada melhor do que mãe. Mãe é mais do que uma benção de Deus, porque a mãe é o seguinte, a mãe, ela aguenta desaforo do filho, o filho chega bêbado, ela vai lá dar banho no filho, ela frita ovo para o filho, faz o filho comer, ela não briga com o filho, ela está cuidando do bichinho dela, e cuidando com carinho. Se ele falar alguma bobagem, ela perdoa, não é isso? Isso é ser mãe. E essa daqui, que ninguém entendeu direito, o presidente Lula falando que novela, que cinema não tem que ensinar. Vamos ver. E este ano é o ano da colheita que a gente vai fazer neste país, das políticas que nós queremos construir. E ela começa com um ato como esse. Ela começa com um ato como esse, porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria. É para ensinar cultura, é para contar história, é para contar narrativas e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças a coisa errada, queremos fazer isso com criança, com jeito. Não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte. Quem não quiser entender o que é arte, dane-se, porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. O que nós não podemos é ter medo de fazer esse debate. O que nós não podemos é ter medo de fazer o debate. Muitas vezes aparece um maluco aí falando bobagem, gritando bobagem, xingando bobagem. A gente fica quieto. Não, nós temos que defender o nosso direito. Nessa aqui, tem até um pessoal que fez uma montagem na internet que está fazendo o maior sucesso. Porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria, é para ensinar cultura. E aí, o que você acha disso tudo, hein? O que você pensa? Calma, que antes de você opinar, antes que eu opine, eu vou te dizer quais são as narrativas da esquerda e da direita. Vamos lá. Todo mundo que critica o presidente Lula e as falas dele é bolsonarista. E eles estão criticando o que o Lula falou de aborto, de arte, sobre mulher ter filhos. Por quê? Porque eles são de extrema direita. Eles não suportam um presidente que cuida do povo como se fosse um pai, que é o caso do Lula. Eles querem alguém que seja da extrema direita, que imponha o patriarcado. Feito esse Bolsonaro, vocês lembram aquilo? Vacina vira jacaré, um genocida, negacionista, aquela história de falar de não sei o que de água, ele faz cocô dia sim, dia não, vem falar de golden shower, vem imitar doente de Covid morrendo e aí vira para todo mundo e fala, ah, mas eu não sou coveiro. É disso que a extrema-direita tem saudade. A extrema-direita não suporta algo que o presidente Lula representa, que é a democracia. É exatamente para isso que eu fiz o web. O Nine tá completamente gaga. Quando a gente fala que a esbanja é a cuidadora dele, não é maldade, não é sentido figurado. Ele sempre foi preconceituoso, sempre foi homofóbico, sempre foi machista, mas tudo bem, porque o Nine não pode ser contrariado. E ele sempre foi amigo de ditador. Nunca vi para gostar de uma ditadura igual esse Lula. O sonho dele é ser o ditador do Brasil. Agora eu fico imaginando, e se o Bolsonaro
falasse metade das coisas que o Lula tem falado. Falasse que um bebê é um monstro. Imagina o Bolsonaro falando, artista não pode ensinar putaria. O mundo vinha abaixo. Essa imprensa esquerdopata passa pano, sim, para todas as insanidades do Nove Dedos. E acabou falando que o Bolsonaro falava palavrão, mas pôs no poder alguém que fala coisas muito mais pesadas que o Bolsonaro. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que há algo de importante que está sendo subestimado. O presidente Lula sempre foi assim e a gente não sabia porque não tinha rede social e a comunicação era diferente, ou está acontecendo algo com o presidente Lula e a gente está testemunhando em declarações que são uma mais atabalhoada do que a outra. Essa discussão, ela não vai ser feita nesse tipo de polarização que a gente tem, que não é polarização política. Não é esquerda versus direita. É a pessoa se juntar num grupinho, acreditar que ela está lutando pelo bem, pela moralidade e que o outro grupo representa o mal e é imoral. Então, quem está com o presidente Lula não vai questionar os absurdos que ele tem falado. Ele tem falado verdadeiros absurdos. Ele sempre foi um grande orador. Ele sempre foi um homem de mobilizar multidões. Aliás, a grande força dele sempre foi a palavra, sempre foi a oratória. Você gosta ou não dele? Ele é um homem que sai do nada e que constrói a vida, vira 3 vezes presidente da República, tendo como base a sua capacidade de mobilizar pela fala. E, de repente, a gente vê essas declarações completamente estapafúrdias, se acumulando, trazendo até mesmo crises desnecessárias para o governo dele. Como é o caso de declarações sobre política internacional, de declarações sobre Banco Central. E aí, por que a discussão também não é séria? Quem está com ele não questiona. Mas quem é o polo oposto acaba contribuindo para que isso não seja questionado, sem se dar conta. Você já deve ter ouvido isso. A gente avisou. O Lula sempre foi assim, ele sempre falou absurdo. Ele sempre foi contra a economia e bem, Banco Central ser livre. Ele sempre quis dominar tudo, ter tudo na mão dele. O Lula sempre foi homofóbico. O quê? Ditador? Ó, eu avisei, nós avisamos. Estamos avisando, há tanto tempo que o Lula adora um ditador. Por que as pessoas falam isso? Porque é verdade? Não. Ou porque elas não estão prestando atenção no que o presidente Lula está declarando, ou porque elas não têm capacidade de avaliar a diferença entre o que ele fala agora e o que ele falava nos seus primeiros mandatos. Ou, que eu creio que essa é a alternativa mais frequente, a pessoa não está nem aí para a política, ela não quer ter o trabalho de ler, de entender, de se informar, ela repete o que o grupo dela está falando para falar, somos aqui do bem, nós avisamos, o Lula era isso mesmo, o Lula sempre foi isso. E aí acontece o quê? Nós não temos uma discussão séria sobre o que está acontecendo aqui. É preocupante que o presidente da República faça declarações assim, sobretudo declarações que sabotam politicamente não só o governo dele, mas o país, sendo que esse não era o estilo dele. Ele teve, sim, ao longo de sua carreira, muitas declarações controversas, mas nunca que o prejudicassem. Ele nunca se prejudicou com a palavra. Ele sempre se alavancou com a palavra, porque mesmo que fosse controverso o que ele dizia, mesmo que fosse polêmico, que muita gente não gostasse, ele fazia a declaração para se beneficiar no final, e não é o que tem acontecido agora.
essa declaração dos foguetes, por exemplo, que os ricos se juntam para tentar achar outro lugar fora da Terra e ficar longe dos trabalhadores, esse é um roteiro de filme. Ele é presidente, ele comanda uma agência espacial, ele sabe a diferença entre serviço privado e agência, e ele sabe muito bem qual é a natureza da corrida espacial, na qual ele colocou o Brasil também. Esse tipo de coisa artista e putaria, vira para a moça e fala, não é mais para ter filho, já teve muito filho. Não é do feitio dele, porque mesmo que ele pensasse isso, ele não vai pegar uma pessoa que é fã dele e fazer passar por um constrangimento no meio ali da plateia. Ele sempre tratou as pessoas de forma a fazê-las se fidelizarem. A grande questão é, será que a política virou isso mesmo? Em que as declarações estapafúrdias são o que movimenta o campo político e a gente não é mais nem capaz de parar para questionar o porquê alguém faz tantas declarações estapafúrdias? Vamos comparar, obviamente, com Jair Bolsonaro, mas aqui nós falamos de coisas diferentes. Jair Bolsonaro chega ao destaque, à possibilidade da presidência da República, justamente por fazer declarações controvertidas, polêmicas, estapafúrdias que o público dele gosta. O público do Lula não, se constrange com isso. Será que um dia nós vamos conseguir debater essa história? Eu acho que não. Bom, e o que é que você acha dessas declarações do Lula? Escreve aqui embaixo para mim. Já espero seus 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Diga que outro assunto você quer ver aqui no Narrativas Antagonistas. Estou de volta amanhã, 5 da tarde. Não deixa de ler a minha coluna sobre esse tema no Antagonista. Não tem paywall para você compartilhar com seus amigos. Beijo, até amanhã.